Fala comunidade, esse vídeo é um oferecimento da Live Sponsor. Se você ainda não conhece Live Sponsor, pega aí na descrição o link, entra lá, se cadastra agora mesmo e obtenha promoções e os melhores rakebacks do mercado em todos os softwares de poker. E vamos lá, roda a vinheta. O tema hoje vai ser check raise flop, o básico, tá? Então a gente não vai fazer nada avançado, mas isso que a gente vai começar a conversar aqui agora, é necessário que vocês entendam, anotem e principalmente apliquem. Apliquem no jogo. Essa é uma ferramenta que ela traz muito edge sobre o field, né? Ou seja, os limites que vocês estão jogando no momento, micros, a grande maioria ali, alguns já num passo de passar do micro, mas esse field, eu creio que mais de 85% dessa população de micros não sabe reagir versus check raise. Então, a gente vai pegar ali 15% de regs que estão iniciando também, mas que já sabem alguma reação versus check raise. Mas o importante não é vocês mentalizarem as vezes que dão errado, e sim o quanto que isso vai trazer de EVBB num longo prazo, quanto que isso vai trazer de edge sobre o field. Então a gente vai começar falando dos percentuais ideais de check raise flop, e o ideal para o check raise flop em pot HU, ele vai de 20 a 23%, e eu vou dizer para vocês que isso dá para subir ainda, tá? Eu preciso avançar num estudo que eu iniciei, mas tenho informações que até em limites high, a galera tá aplicando algo em torno de 33% de check raise, tá? Mas eu preciso concluir isso ainda. Ou seja, por que que eu comentei isso? Porque eu gostaria de ver vocês errando para cima, e não para baixo. Se vocês estiverem fazendo over, isso de qualquer maneira vai trazer dinheiro para o bolso de vocês. E fica mais fácil depois de corrigir quando você acabar espiusando um torneio ou outro por um check raise, que depois você resolveu blefar as duas e acabou não passando. Mas eu prefiro corrigir de a agressividade, né? Eu prefiro fazer você dar uma freadinha no seu jogo do que ter que fazer você acelerar, acelerar, acelerar. Então lembra que a agressividade ela sempre vai trazer uma vantagem natural em cima do field. Então ali o ideal para flop HU, vamos falar ainda hoje em 20, 23%, e tem muita gente do time aí fazendo 6, 7%, ou seja, porque ainda não conhece a ferramenta ou já viu alguma coisa e ainda não está aplicando. Overall, por enquanto, a gente vai falar em 17%. Mas, se tem estudo falando que em pote HU já dá para fazer 33%, ou seja, um terço das vezes, eu acredito que esse overall também vai subir um pouco assim que concluído esse estudo da população. E assim que eu tiver certeza disso. Ponto muito importante a se frisar para falar desses percentuais é que você não deve forçar a situação para chegar neles. Então, prestem atenção na parte básica de teoria e com quais combos a gente deve dar prioridade em fazer o check raise, e apliquem. Não forcem situação para o número do Poker Tracker chegar no ideal. Isso não vai ser legal, porque uma hora de fazer uma revisão em spots e check raise, vai pegar lá um monte de combo que você não deveria fazer e está fazendo, só para poder chegar no número. E isso não é bacana. Então, por esse motivo, é importante prestar atenção. Essas próximas dicas que eu vou dar aqui, elas são extremamente importantes. A gente deve começar olhando um ponto principal antes de fazer o check raise. O check raise, na verdade, dois. Mas o principal vai ser a c-bet flop. Quanto que esse jogador c-beta flop. Se ele estiver betando ali acima de 75, 80% flop, você já vai poder aumentar essa frequência de check raise. Isso daí você vai olhar na HUD, levando o mouse lá em cima da estatística c-bet flop, vendo o percentual e também olhando quantas oportunidades foi, né? Desculpa, gente. É que eu tô num lugar aqui que é avenida e não tem jeito. Tem barulho mesmo. O segundo ponto antes da gente executar o check raise, e essa estatística já vai ser bem mais difícil de você ter amostragem confiável, tá? Por isso, o importante de estar baixando a database, você fazer parte lá do sistema de OneDrive
e carregar tudo que for possível. E também o investimento no seu setup no computador, né? Colocar memória, colocar o HD SSD, deixar um HD SSD só para o Poker Tracker, para que você possa upar como eu tenho aqui, 8, 9 milhões de mãos, entendeu? Tipo, esse é o ideal. E sempre estar atualizando ela, não deixar muito mãos antigas. O ideal é você manter ali no máximo 6 meses, 8 meses de mãos, assim. Então, isso também é importante, fazer essa limpeza. Essa estatística que eu quero falar agora é uma estatística de fold para check raise. E a gente dificilmente, se a gente não tiver uma database bem grande, a gente vai ter uma amostragem confiável. Porque às vezes você vai passar lá o mouse em cima da estatística e vai ver fold 100% 100% das vezes. Aí você leva o mouse e foldou uma de uma. Pô, não é uma amostragem confiável. Você tem que ter ali sei lá, foldou 50% para check raise, foldou 8 de 16, já dá para começar a acreditar. Só que ainda assim é baixo, mas já dá para começar a ter um parâmetro. Então, essas duas estatísticas da HUD, elas são as mais importantes antes de você aplicar o check raise. O quanto que esse vilão se beta e o quanto que ele folda para check raise. Naturalmente, quanto mais ele se betar, mais ele vai foldar para check raise nesses limites. Isso é fato. Aqui, próximo ponto. A gente tem que observar mais algumas coisas antes de executar o check raise. O SPR. Eu gostaria de saber quem aqui na aula não sabe o que é SPR. Pode abrir o microfone e falar, porque eu quero ver a quantidade de pessoas. E não tem problema nenhum. Vamos lembrar que todo mundo está aqui para aprender. Quem aqui não sabe o que é SPR? Eu não sei, Rafa. Ok. Quem mais? Eu sei que tem mais gente aí. Quem Eu mais? não sei o que que é. Ok. 2. Quem mais? Eu também não sei, Rafa. Beleza, quem mais? Eu vou escolher um aleatório para me explicar o que é o SPR. Quem mais? Eu também não sei. Ok. Quem mais? É disso que Já eu tô... vi, mas eu não lembro, não. Ok. É disso que eu tô falando, gente. Tipo, por que que a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente está estudando? Porque a gente precisa partir de um princípio, conhecer os termos, conhecer matemática do jogo, básica. Isso é muito importante antes da gente ir lá estudar o que fazer no River, por exemplo, tá? Eu vou, numa aula de check raise, eu vou dar uma explicação básica do que é SPR. SPR, basicamente, é a relação stack efetivo com o tamanho do pote, tá? Na verdade, o seu stack com o tamanho do pote, não o efetivo. O efetivo sim, o efetivo. É isso. É sempre o efetivo. Para quem não sabe, para decorar o que é stack efetivo. Stack efetivo é o máximo que você pode ganhar ou perder naquele spot. Então, às vezes, você vai ter 80 blinds, você está jogando um spot HU e o vilão tem 25 blinds. Qual é o stack efetivo dessa mão? 25. 25 blinds. Isso é stack efetivo. Então, a relação, o que é, de novo, SPR? SPR é a relação tamanho de pote com o stack efetivo. Por cima, para explicar o que eu quero dizer. De novo, você tem 80 blinds, o vilão tem 25. Ele abriu do botão 25 blinds. Small foldou, vem em gap, ele abriu do botão, small foldou, você deu call, você já vai ter um pote ali. Vamos ver se vocês estão bom de matemática. Quem aí se atreve a falar um pote de quanto vai ter? De quanto? 4 a 5 blinds, eu acho. Não, quero o exato. Quero quem fala para mim exatamente quantos blinds vai ter. Repete a pergunta aí de novo, Rafa, por favor. O ante é de 12,5%. O spot, a mão rodou em gap até o botão abriu e a gente deu big do call. Deu call do big. Quantos blinds a gente tem no pot? 5,75. 5,5 praticamente. Não, porque o small é só meio blind. Vamos Vai somar? ser 4,5 mais 12,5%. 4,70. 4,5 mais 12,5%. Não dá 5 não, porque o small é só meio, né? É 2 nosso, 2 do botão e meio do small, mais 12,5%. Não entendi o 2 nosso. É porque a gente completou, eu tô fazendo, por exemplo, o botão abriu, né? Ah, sim. 2 sim, blinds. Sim. 2 blinds. Isso. Meio do small que foldou, mais Isso. 2 blinds nossos. Que a gente Uhum. completou um blind, né? Já 2 foi no total. Já foi para? 4,5. Isso. Mais 12,5%. Tá, mas você não pode colocar 12,5% em cima de 4,5, né? Porque você está dando call. Entendi. Então, Aí dá- na aí verdade, dá basicamente, você vai somar um blind, 5,7 blind. um blind diante. Para resumir, se fosse 10% seria mais próximo. 12% vai dar um ponto alguma coisa blind. Mas um blind diante, um blind big, meio blind
do small, aí ele colocou 2 lá, já vai para 2,5, a gente vai completar mais um, 5,5. Talvez dê 5,65, tá? Então a gente já tem um pote de 5,65, vamos colocar aqui, ó. Saiu um pouco o foco da aula, né? Mas vamos colocar que a gente tem um stack efetivo de 25 blinds, que iniciou a mão, ok? Porém, ele fez 2, então menos 2, ele vai ter 23, ok? Ele tem 23 e a gente tem um pote de 5,5. Vou facilitar aqui. Vamos dizer que ele abriu com 27 e sobrou 25 para ficar mais fácil a conta. Esse SPR ainda vai estar alto. Esse SPR basicamente vai estar uma relação de 25 dividido por 5,5, que vai dar uma relação SPR de 4,54. Isso é a relação SPR. Aí vamos dizer que a gente deu check flop e ele CBtou pote, que a gente encontra bastante disso no micro também. Ele foi lá e CBtou 5,5. Agora a gente já tem um pote de quanto? 11. A gente já tem um pote de 11. Saiu o foco da aula, né? Mas é necessário explicar isso para dar continuidade naquela teoria, entendi? 25 blinds, 27 inicial, 27 efetivo. O pote tem inicialmente 5,5 bebês. E agora ele CBtou 100%. Ele CBtou o pote, 5,5. A gente já tem um pote no flop de 11 blinds. Agora vamos colocar stack que ficou para trás do vilão. Quanto que sobrou para ele? 19,5. 19,5. Tá? Estamos facilitando as contas aqui, né? Óbvio. 19,5 bebês sobrou para ele. E o tamanho do pote ficou 11 blinds. Olha como já diminuiu a relação SPR. Agora vamos contar que a gente vai dar call. E é nessa hora que a maioria dos iniciantes erram, porque começa a se construir um SPR muito grande e depois vai lá e folda, quando o SPR já baixou de 1. Então você tem que tomar muito cuidado, por isso sempre pensar nas streets que vão ser boas, cartas que vão ser boas nas próximas streets. Isso é muito importante de pensar antes de você decidir um check raise, antes de você decidir um call. Por exemplo, nesse spot aqui, dificilmente a gente vai dar call flop. Não existe você dar call aqui com pedidas. Isso já vai fazer parte também da aula de check raise. Por que que não existe? Porque se você dá call, você vai ter um pote de 16,5. 16,5. E E olha o 19,5. SPR. Ó, quando damos call, o pote fica 16,5 bebês. E olha agora a relação SPR. Está quase de 1 para 1. Vai dar aí talvez 1,2 mais ou menos de SPR. Você já não você fica sem ter o que fazer. Então é importante saber aqui que quando acontece essa situação de você ter que dar call flop para a relação SPR no turn já está quase que 1 para 1, boa parte das vezes a gente já vai decidir a mão ali, dando check raise ao win, ou foldando. Tipo, não existe você dar call aí com pedida de flush, por exemplo. Por quê? Você paga aí, erra o flush, o cara vai lá e beta 50% no turn daí. Aí ele vai lá e ele coloca 8 blinds. Você vai fazer mais o quê? Tendo mais uma street para bater. O SPR já foi para casa do chapéu. Você vai dar call de novo em 8 blinds? E tem um monte de gente aqui que faz isso que eu sei que faz. Eu sei que faz. E é natural que faça até aprender. Mas é importante de saber aqui que se vocês dão o call, tipo, o cara beta 8 blinds, pô, percebe que o stack dele agora caiu para 11,5. E se você der call de 8 blinds, você vai ter mais 16 blinds no pote. Você vai ficar com, vamos lá, você vai ficar com 19,5 mais 16 blinds. Você vai ter um pote de 35 blinds, ele tendo simplesmente 11 blinds para trás. 11,5. Aí você erra de novo o flush, ele vai lá e te dá o win, você não tem como dar call. Então não existe. Entender o que é o SPR e conseguir visualizar isso é de extrema importância. Prestem bastante atenção, stack efetivo, relação SPR. Alguém não entendeu o que é SPR? Se alguém não entendeu, essa é a hora de perguntar. Isso já são coisas que eu vou começar a cobrar, tá, gente? Rafa,
Oi, Rafa, tu pode explicar de novo esse cálculo para mim, por favor? inteiro? Eu não entendi. Eu entendo como é que é a questão do SPR, que é, né, a gente chegar ali na questão de não poder foldar mais. Eu sei que eu estou falhando bastante nessa parte também, Aham. né? Cara, Então, basicamente, para resumir para você, para não ficar tão difícil, porque claro, aqui eu claro. fiz exemplo, você tem que somar o quanto você vai ter que colocar junto ao pote, o quanto já tem, e olhar o stack efetivo para trás. Não é difícil, né? Seguindo o exemplo do que eu disse aqui. A gente tem 5,5 blinds no flop, ele se betou pote, ou seja, o pote já tem 11. Quanto sobrou para trás com ele? 19,5. Eu tenho que olhar para isso. Se eu colocar mais 5,5, eu vou para um pote de 16,5, ele tendo 19,5 para trás. Beleza. Ah, isso é o SPR, não é difícil, é só prestar atenção o tamanho que vai ficar o pote, o tamanho do stack efetivo para trás. Sempre fazer essa soma é muito importante. Vamos voltar para o foco do que era a aula, era não, o que é. Para entender aqui, ó, essa questão número 3. Então, sempre observar a profundidade, né? A profundidade que eu quero dizer é a relação stack efetivo com SPR, e calcular sempre antecipadamente qual o espaço que temos para blefar. Gerar fold equity. O que é gerar fold equity, gente? É quando a gente tem uma mão com muita equidade, mas a gente provavelmente ainda esteja perdendo, como duas pontas, flush draw. Ou a gente tem último par com backdoor de flush, por exemplo. Eu vou mostrar esses exemplos. A gente tem equidade na mão e a gente quer fazer mãos melhores foldar. Isso é fold equity. Já fica a dica que não existe executar ferramentas pós-flop sem um mínimo de equidade. Que seja duas overcards, isso é equidade. Que seja um backdoor de flush, isso é equidade. Tá? Hoje a gente não vai entrar ainda em méritos profundos de blockers, porque vocês estão um tanto distante disso. Né? Precisa aprender muita coisa na frente antes disso. A gente vai falar ali de blocker de nuts apenas para blefar. Nunca executar check raise, nunca, isso é nunca. Nunca executar um check raise sem equidade. Então tem que ter uma equidade mínima, ok? Muito importante, conseguir observar equidades futuras, como overcards, backdoor, backdoor pode ser backdoor de flush, backdoor de good shot, para quem não sabe, good shot seria broca, backdoor duas pontas, é isso. E a gente vai executar muito check raise flop com blocker de nuts. Ou seja, você tem a blocker de um flush draw, você tem o Ás que... Um exemplo, você tem Ás e 5, seu Ás é de copas, o 5 é de paus. Bateu um flop com duas de copas. Você já tem a blocker do flush nut. Você vai poder executar com muita frequência, por isso vai poder blefar essa mão, visto que ele não tem pedida de flush draw nuts. Tá? Isso é um exemplo resumido. Uma coisa que não tem aqui e que eu vou colocar é, óbvio que nesses limites a gente não precisa se preocupar em estar balanceado com o range de check raise, e a gente vai executar muito mais check raise, blefe do que por valor. A gente vai executar muito mais check raise por blefe do que por valor. De novo, lembrando que não precisamos nesses limites estar balanceados. Você vai se preocupar em estar balanceado no range de check flop quando você estiver jogando 55 para cima. Quando o 55 for o bottom da sua grade, for o torneio menor que você estiver jogando, aí você vai ter que começar a se preocupar em estar balanceado. E até lá você vai ter que aprender muito. Né? Inclusive eu, se quiser um dia voltar a jogar esses limites, tenho que me atualizar muito com estudos, porque aí o jogo sim fica difícil. Para quem tem a mentalidade de que ganhar dinheiro está nos limites maiores, esquece. Lá o jogo é muito mais difícil. Lá o jogo é muito mais pareado. É muita gente devorando estudo, conhecendo muito parte técnica. Então, o dinheiro fácil está nos micro. Até buy-in de 11 no PokerStars, por exemplo, quando o cara pega ali o básico do jogo e executa o ABC certinho, ele imprime dinheiro, tá? Se você tem essa mentalidade de que ganhar dinheiro é nos high, tira isso da cabeça. Você pode ficar, sim, rico, talvez milionário jogando high, mas você tem que estar muito preparado e saber que a variância lá é muito maior, porque o jogo lá é muito mais pareado. Quando você tem 80%, 85% do field de recreativos, de regs ruins, regs medianos nos micros, lá em cima você tem ao contrário. Você tem 80% de reg bons, reg picas, regs que matam no jogo. E 20% da população lá derrama, derrete.
é onde a sorte vai ter que influenciar muito mais ali, ou aquele cara que estuda 2 horas a mais por dia, que vai conseguir se destacar no longo prazo. E até lá você tem que estar preparado para lidar com make-up de 600, 700, 800, 900, 1.000 buy-ins, né? Para quem não viu, uma história recente que saiu ontem, um jogador que está top 3 do mundo, já conversei algumas vezes com ele para alguns negócios que a gente ia executar junto, acabou não dando certo, que ele está destacado hoje, que é o Philip Ketzer, né? Para quem não viu a história dele, ele pegou um make-up de $500.000. Você está preparado psicologicamente para lidar com isso? Ele pegou isso daí quando o dólar estava 5,70, 3 milhões de reais. Então, você também tem que estar preparado para saber lidar com make-up, principalmente num time igual ao nosso, que você sempre vai ter make-up. Por que você sempre vai ter make-up? Porque a gente faz os dividendos na hora, a gente não retém dinheiro do jogador. Então, automaticamente, você zera em um dia, você vai pegar algum make-up. Você não vai conseguir fazer sessões positivas todos os dias. É natural isso daí. Diferente de times que retêm dinheiro do jogador para pagar no final do contrato. Okay? É cada time com a sua doutrina, ideologia, que seja, como queira chamar, né? A gente gosta de fazer os dividendos na hora porque a gente entende que o jogador também tem necessidades, pagar contas e assim, então a gente não quer ver ninguém apertado, né? Então você tem que estar preparado sim para lidar com o mercado. Outra coisa importante é você não confundir dar o swing com estar jogando mal, né? Nós somos um time que não trabalhamos com variância de 500, 600, 700, 800, 1.000 buy-ins. Nós somos um time que trabalhamos com variância baixa. Então, quando você pega ali 200, 300 buy-ins de variância, você já tem que acender o sinal de alerta. Saber a hora de cortar o topo da sua grade é muito importante, tá? Bom, eu peguei algumas mãos aleatórias aqui para a gente olhar. Vamos ver se a gente consegue tirar proveito de alguns exemplos aqui de check raise flop. Para completar aqui a parte de teoria, quando eu disse que a gente vai fazer muito mais check raise flop por blefe, é você dar preferência para executar check raise com maiores equidades. O que eu quero dizer com isso? Último par, backdoor, por exemplo. Backdoor, broca, vamos colocar aqui alguns exemplos. Broca com overcards. Overcards é bom. Overcards. Backdoors em geral, tá? A gente vai sempre dar prioridade em executar o check raise com essas mãos. Dificilmente a gente vai fazer check raise 2 pares, a não ser que seja tipo um flop extremamente conectado. Sei lá, se tem 10 valete, bater um flop 8, 10 valete. A gente vai pro check raise. Agora, bater um flop, você tem AK. Bater um flop rei 6 e 3, você vai executar check raise? Não. Se você fizer isso, você tá tirando a oportunidade do vilão blefar. Então tem que ter ali a noção de, pô, a minha mão precisa de uma... Eu tenho muito valor aqui, mas minha mão precisa de uma defesa. Porque tá muito conectado, tem pedido de flush draw, eu não tô bloqueando esse flush. Entra várias coisinhas aí que a gente tem que pensar.